Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nós e com todos nós. Amém. Nos guiando, nos orientando e nos dando esperança durante o tempo da nossa existência aqui neste mundo. Nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor nesta manhã e vamos tomar um texto que está no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 19 de Lucas e o verso 41. Veremos algumas questões aqui colocadas pelo Senhor diante de nós, meditaremos em algumas delas e veremos o quanto elas são importantes para as nossas vidas aqui hoje. Lucas capítulo 19, o verso 41. Nós temos nesse versículo o seguinte: e quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela. E quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, aqui falando do Senhor Jesus, diz o texto que ele chorou sobre a cidade. Nós estamos na última semana do Senhor na terra, ele está à sua entrada triunfal em Jerusalém. Depois desta semana ele será crucificado, depois ressuscitado, assunto ao céu, e lá permanecerá até o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como foi dito pelos seus profetas do Antigo Testamento. Assim nos ensina o apóstolo Pedro em seu discurso em Atos capítulo 3. Então o Senhor Jesus está terminando o seu ministério terreno, seu ministério público. Ele se fez carne e habitou entre os judeus, entre os homens. Nós podemos pensar a humanidade no seu todo, para cumprir toda uma agenda divina. Então é importante que nós tenhamos em mente sempre isso. Deus trabalha através daquilo que Ele planejou. Deus não improvisa, Deus não segue o tempo cronológico, Deus não segue as circunstâncias do dia a dia, das coisas, mesmo da humanidade. Deus tem uma agenda e Ele segue essa sua agenda. Então tudo que Deus faz, Ele o faz com base naquilo que Ele já planejou. Então, se nós perguntássemos a Paulo, a Pedro, aos apóstolos, eu mesmo ao Senhor, quando é que Deus fez todas as coisas? Eles diriam: Deus fez todas as coisas antes de todas as coisas. Então, as coisas são consequências. Isso é importante para a gente entender o pensamento bíblico. Deus fez todas as coisas antes das coisas. Então as coisas são consequências desse plano de Deus. Quando os apóstolos perguntaram ao Senhor se Ele restauraria Israel naqueles dias, a resposta foi: não vos convém saber os tempos e as estações que o próprio Deus estabeleceu. E Ele estabeleceu esses tempos, essas estações, a partir daquilo que é próprio do seu plano, do seu propósito. Então Deus tem um desígnio, Paulo chama de desígnio, Deus tem um conselho, Deus tem um plano, um propósito, e Ele desde muito tempo, desde o princípio, Paulo vai dizer desde o começo da criação, Ele vem trabalhando nesse seu propósito. Então o propósito de Deus ainda está em andamento, está em processo de construção. Deus não terminou a sua obra. Talvez o Senhor Jesus nos ajude a entender isso também, quando Ele diz: meu Pai trabalha até agora
e eu trabalho também. Então, Deus está trabalhando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na execução desse seu plano eterno. Então, um dia Deus concluirá esse plano, e quando Ele concluir esse plano, consumar todas as coisas de acordo com aquilo que Ele pensou na eternidade, nós teremos, então, aí sim, nós teremos o estado eterno, onde todos viverão essa beleza, essa grandeza, essa bondade que é Deus. Então Deus só será experimentado na vida, na existência das coisas, depois da conclusão do seu plano. Até lá, Ele vai estar à distância, trabalhando e conduzindo todas as coisas para este fim. Paulo vai dizer, quando chegar esse tempo, é importante também isso, Paulo diz, quando chegar o tempo, Deus mesmo fará convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então há um tempo para Deus fazer as coisas acontecerem. E aqui nós temos nosso Senhor entrando em Jerusalém na sua última semana de vida terrena. Ele se fez carne já há 30 anos, 33 anos, e Ele está concluindo esse tempo seu de encarnação na vida da sua nação, do seu povo, na história. Ele sabe que dentro de uma semana Ele estará sendo crucificado e lá na cruz, consumando toda essa grandeza, essa beleza que é o plano de Deus. Ele é esse executor, diz Paulo em Efésios 3:11. Deus tem um plano eterno e o executor desse plano é Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Então ele está entrando em Jerusalém, ele está descendo para a cidade, ele está montado em um jumentinho, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento. E ele vem nessa sua humildade, nessa sua simplicidade. E quando ele chega no Monte das Oliveiras e vê a cidade de Jerusalém, ele é tomado por esse sentimento, e aqui a sua real humanidade se mostra, se escancara, se derrama, e todos percebem essa sua humanidade, porque ali está um homem, imagina a cena, se pudéssemos filmar aquilo, sentado em um jumentinho, chorando, frente ao que está ali posto para ele. E o Lucas vai usar aqui uma expressão de choro, que não é um choro contido, como João faz no Evangelho segundo João 11, quando o Senhor chora ali no túmulo de Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Ali é um choro contido, é um choro como que disfarçado. É possível perceber, mas ele não se expõe. Mas aqui Lucas usa uma palavra de choro escancarado, choro aberto, ele se derrama em lágrimas. Imagina, então o Senhor aqui deixa aflorar todos os seus sentimentos, tudo aquilo que ele é de fato na sua humanidade, tomado por esse sentimento humano. Agora a sua compaixão diante daquilo que ele está presenciando, as lágrimas escorrem dos seus olhos e deixa registrado, Lucas registra, então fica registrado esse momento histórico, esse momento singular do plano de Deus no mundo. Então é uma beleza, é uma grandeza extraordinária isso aqui. E é claro que o Senhor está chorando não pela cidade em si, a cidade de Jerusalém. Ele não está chorando ali pelas pedras, pelas casas, pelos edifícios, pela topografia ali presente. Ele está chorando pelo que aquela cidade representa. Ele está chorando por aquilo que ele está vendo para além das pedras, para além dos edifícios, para além daquela concentração. Ele está chorando por aquilo que ele está vendo num povo, o seu povo, o povo que ele formou de uma maneira tão extraordinária
para que através desse povo ele pudesse estar ali onde ele está agora. Então ele olha para Jerusalém e nessa visão não da cidade, mas do povo que ele forma, e ele o forma através de Abraão e Sara, numa ação de milagres. Talvez aqui nós poderíamos pensar o Senhor se vendo lá debaixo da árvore, almoçando com Abraão, quando levou a Abraão a notícia de que ele teria um filho, e este filho seria a base de toda essa nação, que será formada e que será construída por ele, e através dessa nação ele viria para estar com eles e realizar essa etapa gloriosa do plano de Deus. Então o Senhor sentado debaixo da árvore, almoçando com Abraão, depois do almoço ele diz: tenho uma boa notícia para você. Daqui a um ano Sara terá um filho. E quando Sara ouve essa notícia, diz que ela foi tomada de uma mistura de incredulidade, alegria, vários sentimentos dentro dela, e ela ri, né? Ela começa a rir. Imagina, uma senhora com 90 anos, recebe a notícia de que vai ter um filho, tudo que ela sonhou, tudo que ela pensou, tudo que ela imaginou. Então ela se deixa tomar por esses sentimentos e ri. E Deus diz para ela que aquilo seria um sinal também, porque o seu filho seria chamado Riso, ou seja, Isaac. Então ali forma, veja, ele está pensando nessa história toda, ele está vendo o início dessa história, a construção dessa história. Esse povo que vai se desenvolvendo, né, a partir dessa realidade. Um povo que se forma no Egito, depois de 450 anos desse anúncio, ele vai lá no Egito, ele tira o povo de lá, forma essa nação no deserto, trabalha com ela, alimentando, sustentando, abençoando, leva para a terra prometida. Enfim, nós temos aí toda essa construção. Então o Senhor está lá no seu jumentinho, olhando toda a história desse povo, tudo aquilo que esse povo representa dentro do plano de Deus. Não é um povo simples qualquer, não é uma casualidade, não é um acidente, não é um povo fruto de todo um propósito, fruto de toda uma intenção divina. Essa gente está aqui porque eu quis formar para que nela e através dela eu me manifestasse ao mundo. Então, através desse povo, Deus falou, diz o escritor aos Hebreus, que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras através desse povo. Então, por 2000 anos, desde Abraão até a vinda do Senhor, Deus falou através desse povo. Deus se comunicou, Deus se revelou, Deus deixou as coisas assim muito bem estabelecidas. Mesmo que Israel não tenha respondido adequadamente a isso, mesmo que Israel tenha falhado, tenha se rebelado, tenha trocado Deus várias vezes por deuses que não são deuses, por ídolos, etc. Deus não os abandona, Deus não os descarta, Deus não os deixa. Deus mantém a sua fidelidade, porque é povo seu, é gente sua, é um plano seu. Esse povo vai trazer para o mundo, para as nações, para os povos, aquilo que é básico na existência de todos os povos. Então, quando o Senhor Jesus vai dizer à samaritana, lá no poço de Jacó, os cenários são sempre assim, maravilhosos. Onde é que o Senhor Jesus vai dar essa notícia gloriosa a uma mulher junto a um poço? E ele diz, olha, a salvação vem dos judeus. Então esse povo carrega na sua essência a salvação do mundo. Esse povo vem carregando desde Abraão e Sara, em Isaac, a história da eternidade do mundo. Então é um povo que carrega o mundo nas costas. É um povo que carrega as gerações, passada, presente e futura.
Então o Senhor Jesus vê a grandeza daquele povo, vê o valor daquele povo, coisa que o povo não entendeu. Israel mesmo não se compreendeu assim, nunca se compreendeu assim. Talvez podemos ter dentro de Israel judeus que perceberam essa realidade maior, para além do fato de ser uma nação. Mas no todo, o que nós temos é um povo que ignora isso, e por isso se rebela, por isso troca Deus com coisa, por coisas. Mas a grandeza de Israel não está naquilo que Israel pensa de si, ou naquilo que Israel faz, não está na história de Israel enquanto construção da ignorância desse povo, da fraqueza desse povo, da humanidade desse povo, da pecaminosidade desse povo. A grandeza desse povo está justamente naquilo que eles são dentro do plano de Deus. É o plano de Deus que os torna grandes, poderosos. Então o Senhor Jesus vê essa gente, vê esse povo, é seu povo, ele se identificado com esse povo, porque ele está ali como judeu, porque ele está encarnado em um judeu, ele se encarna numa judia, ele vem através de Maria, ele nasce como nasce qualquer judeu, ele é circuncidado, ele frequenta a vida social e religiosa do povo. Então ele é judeu. Paulo vai dizer, segundo a carne, ele é judeu. É da nossa gente. Então é um judeu identificado com os judeus, vendo a história dos judeus, compreendendo essa história naquilo que ela é, na sua essência, e ele chora. Ele chora. Ele chora porque o povo não entendeu ainda essa verdade de quem é. Israel ainda não acordou para aquilo que ele é. Os judeus não acordaram para aquilo que eles são. E aí o Senhor começa a projetar a história futura desse povo. Ele começa a olhar para frente. E aí ele começa a ver o desenrolar da história a partir dali. E ele vê aquela cidade sendo destruída, desfeita. Ele vê esse povo sendo levado cativo para todas as nações do mundo. Ele vê nós estamos hoje 2000 anos, esses 2000 anos e o que virá depois. E ele começa a ver nessa história o sofrimento desse povo, a dor desse povo. E ele chora também por isso. Então o Senhor, tomado de emoção, tomado de sentimento de compaixão por um povo que ele conhece, sabe quem é, que sente em si a dor desse povo e chora por ele. Então nós como igreja, nós cristãos, pelo menos nós cristãos, nas mais variadas modalidades cristãs, que nós temos cristãos católicos romanos, temos cristãos luteranos, temos cristãos anglicanos, temos cristãos calvinistas, temos cristãos sabatistas, temos cristãos de todos os tipos. São várias modalidades do mesmo cristianismo. E nem sempre esse cristianismo olhou para Israel e compreendeu Israel naquilo que Israel é. João Crisóstomo, por exemplo, já lá no século IV, incitava a própria igreja contra os judeus. E nós vamos vendo na história da igreja os cristãos se levantando contra os judeus, uma ignorância tremenda, dizendo que os judeus mataram o Senhor e, portanto, teriam que ser castigados por isso. Como se o Senhor Jesus tivesse sido crucificado por uma ação humana, desconhecendo ou desconsiderando que Jesus é plano eterno de Deus, é anterior aos judeus. Até Lutero, nós temos a história de Lutero que, infelizmente, se colocou contra os judeus, escreveu um livro contra os judeus, que Hitler vai usar mais tarde nas suas ações. João Calvino se coloca contra os judeus, e nós vamos tendo muitos cristãos famosos da história, que infelizmente olham para os judeus e os vê como inimigos.
quando na verdade deveria estar orando por eles, se compadecendo deles, chorando por eles, a exemplo do Senhor. Então, quando pensarmos em Israel, nós temos que pensar com essa grandeza do Cristo, do Senhor, que vê para além da maldade, da ignorância, dos pecados, de tudo aquilo que Israel poderia parecer para nós. Então nós temos que abençoar Israel com as nossas orações. Nós temos que olhar para Israel com um sentimento de amor, de compaixão. Temos que olhar para os judeus com o nosso coração encharcados de gratidão a Deus, nos compreender neles, consequência deles, frutos daquilo que eles são dentro do plano de Deus. Não é mérito deles, mas aquilo que Deus fez com que eles fossem, para que nós fôssemos alcançados neles. Então toda a nossa compreensão a respeito de Israel deve ser uma compreensão verdadeiramente, genuinamente cristã, mas cristã tal como vemos aqui. Nós temos que olhar para Israel e ter essa disposição de amor, de sentimento que nos faça até chorar quando pensamos no sofrimento e na dor dessa gente. Porque há uma dívida. Os pregadores antigos costumavam dizer que nós temos uma dívida para com os judeus. Todos os símbolos de decência e ordem deste mundo é uma herança judaico-cristã. Notem isso. Todos os símbolos de decência e ordem neste mundo são heranças judaico-cristãs. Então nós temos que compreender nessa visão maior. Então o Senhor Jesus aqui sentado num jumento, ele não está num helicóptero em cima, sobrevoando a cidade, ele não está num jatinho de luxo, ele não está numa nave espacial, não, ele está num jumentinho, banhado em lágrimas, diante de um povo que ele conhece profundamente. E ele mostra isso publicamente para o mundo. Então diz, quando ele vê a cidade, ele chora, porque ele está tomado desta visão, dessa compreensão, do verdadeiro significado do povo que não se conhece, que ainda não se compreendeu como tal. Um dia, quando ele voltar, aqui mesmo ele vai dizer que um dia este povo vai dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Mas agora não na ignorância, não nessa alienação, mas agora na compreensão daquilo que é o Messias, de quem é o verdadeiro Messias. Então esse povo se prostrará e dirá, bendito que vem em nome do Senhor. E esse povo correrá para ele, e esse povo o abraçará, e esse povo o tomará como seu Messias, seu Redentor, seu Salvador. Paulo diz, o Redentor sairá de Sião. Sião é Jerusalém, desse mesmo monte que ele está aqui. Ele sairá, agora não num jumentinho, mas ele sairá na sua glória, no seu esplendor. Israel tomado por essa nova visão do Messias, acordado por ele, iluminado por ele, bendito que vem em nome do Senhor. Paulo, quando testemunha diante de Agripa, ele diz, olha, eu era ignorante, eu como todos os judeus, esperava o Messias, que é a nossa esperança. Mas quando eu olhei para aquele judeu chamado Jesus, de Nazaré ainda, eu disse, não pode ser ele o Messias. Filho de José, filho de Maria, irmãos daqueles. Então eu não o aceitei, e por isso comecei a perseguir a ele e a todos que o pregavam. Até que ele apareceu a mim. Ele se dignou vir até mim. E quando ele me encontrou, ele se revelou a mim. E agora eu sei que aquela atitude que eu tinha para com ele antes
era pura ignorância. Eu era ignorante, eu era incrédulo. E Paulo aqui está representando todo Israel, todos os judeus. Um dia todos os judeus vão se ver nessa condição. Nós éramos ignorantes, nós éramos incrédulos, nós não entendíamos o plano de Deus. Por isso agimos como agimos, fizemos o que fizemos. Mas agora os nossos olhos veem o Messias verdadeiro. E o Senhor vai dizer aqui, se você soubesse a que a sua paz pertence. Mas isto agora, olha o que o Senhor vai dizer, é importante isso. Mas isto agora está encoberto. Há um mistério ainda aqui por ser revelado. Vocês ainda não entenderam isso, por quê? Porque está encoberto. Por que está encoberto? Porque ainda não é hora. Que o plano de Deus segue, o caminho de Deus continua, Ele vai fazer muito mais coisa ainda, até chegar o momento de vocês entenderem essa verdade. Então está encoberto agora. E Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 11, por exemplo, ele vai dizer que essa incredulidade dos judeus, que veio em parte sobre Israel, é porque Deus tinha um plano para alcançar os gentios. Então, quando Israel deixa de receber o seu Messias, Deus está trabalhando nisso para que os gentios sejam alcançados. Nós aqui, a formação da igreja. E Paulo vai usar depois, mais tarde, quando escreve aos Gálatas, ele vai usar duas mulheres do Antigo Testamento como analogia, Sara e Agar, para mostrar a grandeza do plano de Deus, quando fala de Agar como sendo a cidade de Jerusalém terrena, ou o próprio Israel terreno, e fala de Sara como sendo Israel espiritual, ou a cidade santa, Nova Jerusalém. Diz, Deus trabalha com essas duas realidades. Deus trabalha com esse povo dentro do tempo, da história, mas dentro de tudo isso, na construção daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual. Deus está construindo. E quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer, fazendo outra metáfora, ele vai dizer, nós temos que compreender a realidade de dois homens como cabeça de toda a história. Primeiro é o Adão, o terreno. Assim como é Adão, o terreno, o temporal, o pecador, o mortal, somos todos nós agora. Todos nós estamos identificados nesse primeiro homem chamado Adão. Todos nós temos um corpo de terra. Todos nós somos pecaminosos. Todos nós somos mortais agora. A nossa limitação é evidente. A nossa finitude é evidente. Então não dá para transpor aquilo que somos agora em Adão. Mas tem um outro homem, o segundo homem. Ele não é da terra, ele é celestial. Ele é o Espírito que vivifica. E é nele que nós ganhamos imortalidade. É nele que nós ganhamos espiritualidade. É nele que nós ganhamos a eternidade. Então, se por um lado nós temos uma cidade terrena, um povo terreno, para a construção de uma história que vai além do terreno, além do temporal, nós temos um primeiro homem que dá início a essa história, mas que não é uma história que se resume nele, que acaba nele, que se conclui nele. É uma história que passa por ele, mas que segue em frente através do segundo. Aleluia, aleluia. É uma história que está alicerçada, fundamentada no segundo, não no primeiro. Então, quando você e eu olhamos para Jesus, nosso Senhor, bendito seja o seu nome, e o compreendemos como sendo Ele a base de todo o plano de Deus, toda a criação se sustenta nele, toda a criação se une nele, toda a criação se organiza nele, tem sua coerência, diz Paulo, nele. Nós abandonamos Agar, nós abandonamos o Adão primeiro e nós corremos para ele. Enquanto Cristo, Senhor, não tiver na nossa consciência, aqui na nossa realidade mais íntima, aquilo que de fato Ele é,
a ignorância continuará tomando conta de nós. E nós nos misturamos ainda com Agar. Aí vamos estar presos em Agar, achando o Israel terreno, odiando Israel muitas vezes, pessoas que odeiam, brigando com Agar, lutando contra Agar, e não vemos Sara, a beleza, a celestial, a glória eterna. Nos faltará essa realidade maior. Ou então vamos estar brigando com Adão, com os pecados de Adão, com a miséria de Adão e Eva, e não vamos ver o Cristo que desfaz o que Adão fez e nos coloca numa dimensão de grandeza eterna. Então, meus irmãos aqui, irmãos que me veem, vão me ver, pense nessa cena gloriosa que Lucas coloca para nós aqui. Nosso Senhor sobre o seu jumento, a última semana de sua existência na terra, antes da sua morte. E quando ele olha a cidade, ele não vê a cidade simplesmente, a cidade de pedras. Ele vê aquilo que a cidade representa enquanto povo, enquanto nação. Mas não é uma nação qualquer, é a nação que ele formou. Que um dia ele visitou Abraão na sua tenda e almoçou com Abraão debaixo de uma árvore. Alguém deveria ter filmado essa cena, Deus almoçando debaixo da árvore. Às vezes nós queremos restaurante chique, queremos talheres de primeira qualidade. E Deus está lá debaixo de uma árvore, num sol, a Bíblia diz que era um sol quente, mais calor do que hoje nós estamos sentindo. Mas Deus está lá comendo pão e outras coisas, e Abraão está servindo ele. Então esse povo, Jesus está vendo esse povo, o povo que ele constrói. Por que ele constrói esse povo? Porque ele vai vir através desse povo. Ele vai se manifestar o mundo através desse povo. E quando ele se manifesta, ele vai se dar como judeu. Aleluia. Na forma da encarnação, como preço da salvação, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Ele vai ser a propiciação pelos pecados, não só dos judeus, mas de todo o mundo. Então ele é o pagamento do pecado da humanidade. Ele é a propiciação pelos pecados da humanidade. E ele é a redenção de toda a humanidade. Então ele redime, quer dizer, ele liberta a humanidade da sua escravidão, da sua ignorância, da sua escuridão. Perdoa, ou seja, quita a dívida que essa humanidade tem para com Deus e a coloca em plena liberdade diante dele. A partir do Cristo, é uma humanidade nova, é uma humanidade livre para viver com Deus, para Deus, nas relações com os seus semelhantes. Que Deus nos ajude a entender isso. Quando os judeus deixam de entender isso, não é porque houve ali uma decisão própria, passa por eles, mas não está neles. Não é o tempo ainda. Deus tem mais para realizar, Deus tem mais para construir, e nós somos consequência disso. Mas um dia ele virá, e quando ele vier, salvará os judeus, todo Israel será salvo, diz Paulo, e nós estaremos reconciliados com Deus para vivermos essa verdade eterna. Eu penso que então nós olharemos para os judeus, como fez Pedro lá no seu discurso em Atos 3. Pedro vai dizer: vocês mataram o Senhor, vocês crucificaram o justo, vocês mataram os santos. Mas aí o Espírito Santo o cutuca. Ele para e ele diz: irmãos, agora irmãos, notem, ele se identifica. Eu sei que vocês fizeram tudo isso por ignorância. Porque isso fazia parte de um plano que está para além de todos nós. Então, meus irmãos, o mundo é um plano para além de todos nós. Nós somos um plano para além do que somos. Então não pense o mundo, não pense em você, não pense nas coisas a partir daquilo que você vê, ou seja, Agar e Adão. Pense a partir daquilo que é Sara e daquilo que é o segundo homem. Se fizermos isso, nós dissiparemos muitas confusões
e nos uniremos nesse Cristo verdadeiro e viveremos o amor de Deus na sua verdade enquanto possível hoje para nós. Amaremos uns aos outros e faremos com que Deus seja conhecido e o Cristo que salva seja conhecido de muito mais gente. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.